Amém. Saúde a igreja, que a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, eu só quero repetir mais uma vez o Salmo 100. Quero que todos meditem nos versos desse salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Só até aqui? Pode sentar? É um grande prazer estar aqui celebrando mais um ano dessa mocidade. Me sinto honrado pelo Senhor, por vocês estar aqui, né, de ter sido escolhido. E eu confesso que, gente, é uma coisa complicada, porque é algo que é escolhido por Deus e você espera o Senhor trazer a mensagem no seu coração. Não é como se você pudesse abrir a Bíblia e falar: Salmo 100, vamos lá, vamos falar sobre isso. Não, a gente fica à disposição e é sempre aquele nervosismo. O pastor já tinha falado comigo, pastor Wilson. Só que demorou, e olha que eu vou falar para vocês, foi recente que o Senhor entregou. E ele já tinha falado há muito tempo. Então tem aquela preocupação. Mas antes, né, eu explicando aqui, parabenizando, e agora eu quero chegar ao Salmo. Eu quero trazer para vocês uma reflexão. É bom entrar à casa de Deus e louvar o Senhor? Amém. É bom, né? É bom ser escolhido por Deus. Amém. É bom completar mais um aniversário na presença do Senhor. Amém. É maravilhoso passar pelas portas do Senhor e poder louvar, porque as bênçãos dele estão sobre a nossa vida. Mas se eu disser para você que nem sempre foi assim? Hoje a gente falou de um salmo, e não sei se vocês perceberam, mas desde o início desse culto existiu salmos, desde do momento de oração, meditação, tocou salmos. E os jovens salmodiaram ao Senhor com um salmo. Vasconcelos cantou um salmo. E foi o salmodiando ao Senhor, porque ele merece receber toda a honra e toda a glória. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu disse que nem sempre foi assim? Uma vez, né, o Senhor escolheu o seu povo. E eu não quero aqui falar sobre o início de tudo. Eu não quero falar sobre as promessas de Abraão. Eu não quero falar sobre o andar no deserto. Eu não quero falar sobre as bênçãos de Davi. Eu não quero falar sobre a vitória, porque tudo isso vocês já sabem, porque é a história nossa. Mas, e quando não há júbilo? E quando não há alegria? Será que você consegue louvar o Senhor quando você entra nesse templo? Quando você está diante da sua presença? Um dia, Israel se afastou de Deus. E entre as entradas de um templo dourado, feito com madeira real, ornamentado pelo rei Salomão, de toda a sua glória, eles entravam diante do Senhor, e eles estavam tão agradecidos por aquela glória, aquela paz, que eles louvavam a Deus de todo o seu coração. Mas houve um momento que o fogo se alastrou e queimou o templo, que já não existia morada, que já não existia cidade. Babilônia pegou o seu cargo, imperando sobre os filhos de Deus, e ele virou o rosto. E sobrava só aqueles salmos ali no coração daquele povo. Um povo que começou a ser oprimido pelos seus inimigos, vivendo numa capital onde não era deles, onde não era a terra deles.
Mas naquele momento, mesmo que não tivesse esperança no coração, ainda existia os salmos ao Senhor. Aquele povo ia para o centro da Babilônia, perto dos rios, sentava perto dos salgueiros, pendurava as suas harpas nos galhos das árvores e falava: Senhor, quando que você virá até nós? Ao redor daquele povo parava os moradores de Babilônia e falavam assim: canta os hinos de Sião pra gente. E os filhos de Deus questionavam: Senhor, como que a gente vai cantar os hinos de Sião se não há alegria no nosso coração? E então aquele povo falava: alegra-se, nós queremos ver vocês cantando os hinos com alegria. Mas aquele povo não conseguia ter o riso mais nos lábios. E eles falavam com o Senhor diretamente, diziam: Senhor, nós não vamos esquecer Jerusalém, porque Jerusalém está no nosso coração. Eles pedem para nós cantarmos os hinos, mas não tem alegria no nosso coração. Porém, chegou uma profecia a Jeremias que falava que o Senhor tem para ti são pensamentos de paz. O Senhor não tinha esquecido do seu povo. E mesmo na luta que sobrava apenas os salmos, sabe o que aconteceu? O Senhor deu mais um salmo. E eu quero até recitar ele aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso nós estamos alegres. As harpas não precisavam mais ficar penduradas em salgueiros, porque o Senhor voltou para o seu povo e livrou eles do cativeiro. Liberou um decreto pelo rei Ciro para que voltassem às suas terras, para que adorassem ao Senhor, para que tivesse mais um portal igual aquele ali e entrasse no templo salmodiano ao Senhor. E se eu falar para vocês que a geração que saiu de lá não era geração antiga, até tinha idosos, mas era uma geração nova, que nunca tinha experimentado o que é entrar nos átrios do Senhor e se alegrar com o seu nome. Aquilo era só um sonho disperso, não era uma realidade, mas foi ali que o Senhor fez se tornar realidade. E eles falam: nós éramos como os que sonham, porque eles não estavam acreditando que aquilo estava acontecendo. Uma geração nova, que também continha jovens, que não sabiam o que era adorar o Senhor. Mas Mateus, onde você quer chegar com isso? Há 9 anos atrás, e para alguns há 5, para outros há 10, para outros há 20 anos atrás, você não sabia o que era chegar nos átrios do Senhor e se alegrar com o seu nome, porque você fazia parte como daquela geração presa, estava no cativeiro, que estava na Babilônia. Porém, teve um dia, mocidade, que o Senhor tocou no seu coração e Ele te escolheu para estar neste lugar. Teve um dia que vocês, quando receberam, estavam como aqueles que sonham,
que vieram a este lugar e agora tem 22 anos de mocidade, que entra no templo do Senhor e jubila o seu nome, que canta o Salmo 100 sempre que entra nos portais e senta nesse banco, porque vocês foram escolhidos pelo Senhor. No final, até do 126, o Salmo diz que aquele que carrega sua semente chora, e chora, no final colherá em alegria ao Senhor. Um dia, jovem, você já esteve chorando, eu já estive chorando, com apenas uma semente aqui dentro do meu coração, mas que o Senhor fez brotar como árvore plantada com bons frutos junto aos ribeiros de água. Passou o tempo e Herodes, o Grande, reconstruiu o templo do Senhor. E quando eles voltaram aos seus rituais de ir à casa do Senhor, pelo menos 3 vezes ao ano, festa da cabana, das semanas e a Páscoa, para relembrar aquilo que o Senhor fez, muitos povos moravam longe da casa de Deus, estavam longe de Jerusalém, mas eles adotaram uma coisa muito boa no coração, que se chama Cântico dos Degraus. Quando aquela caravana de povo ia indo para a casa do Senhor, eles subiam os degraus do templo, salmodiando ao Senhor dos Salmos 120 ao 134. E uma representação disso era que eles subiam e eles falavam, vou ser bem breve, não vou falar os salmos todos, mas eles iam alegre com o coração e dizia, no primeiro degrau, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E mais um degrau, elevo os olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Glória a Deus. Mais um degrau, alegrei-me como eles disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Mais um degrau, para ti que habitas no céu, levanto os meus olhos. Amém. Com um coração contrito, e a cada degrau, aquele povo ia de longe até a casa do Senhor, cantando hinos, porque o Senhor era bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, de geração a geração. Hoje em dia, sabe o que é a nossa Jerusalém? É a nova cidade que o Senhor foi preparar. E nós somos peregrinos numa caravana que sobe os degraus do templo até chegar onde o Senhor preparou morada para cada um de nós. Amém. E é segurando a sua semente e chorando, jovem, que você vai subir cada degrau sem deixar o Senhor e cantando e salmodiando o seu nome, porque Ele te fez conhecedor das suas maravilhas. Amém. Glória a Deus. Sempre foi o Senhor que te tirou do cativeiro e te livrou. Eu quero contar até uma experiência com isso. Vou só ser breve, porque tem muita gente aqui que conhece já. Mas antes de eu chegar ao que o Senhor tinha preparado para mim, eu estava pulando de igreja em igreja, porque eu não conseguia achar onde me pertencia, de onde eu era. Fui batizado numa assembleia, fui para uma batista,
E eu naquela angústia do meu coração, Senhor, aonde é que é para eu estar? Mas eu estava como aqueles que choram nos salgueiros, porque não tinha alegria no meu coração. Eu não conseguia salmodiar ou louvar o Senhor com plena alegria ou dignidade. Mas teve um dia que o Senhor tocou no meu coração e Ele falou assim: eis aí sua salvação. Você vai sair deste lugar e vai até a sala e falar que você quer a minha obra. E desde aquele dia que o Senhor falou comigo, eu saí do meu cativeiro e cheguei e falei: Pai, eu quero a obra da restauração de tudo. Glória a Deus. E no dia que eu semeei com lágrimas, eu entrei dentro do templo do Senhor, e foi com alegria que eu colhi aquela semente plantada no meu coração. Jovem, saudai ao Senhor, dizei bem o seu nome quando tu entrares aqui neste lugar, porque o Senhor é bom, porque foi com seus pais que Ele fez a obra e agora Ele está fazendo com você. Glória a Deus. Muitos daqui já vão para matrimônio, contrair o matrimônio e vão sair da mocidade, mas vão lembrar que um dia o Senhor te escolheu na sua mocidade, e é por isso que com as suas forças, não há jovem, não há velho,